Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de patologia. Falaremos hoje sobre as degenerações celulares e os processos reversíveis de lesão. Ainda estamos na nossa playlist de degeneração e morte celular, mais ou menos no meio dessa playlist, e falaremos sobre os processos reversíveis. Falaremos dos conceitos da degeneração hidrópica, dos aspectos morfológicos e das implicações clínicas dessas degenerações. A definição da degeneração é uma lesão celular reversível secundária à alteração bioquímica que resulta em acúmulo de substâncias no interior das células. Morfologicamente, manifesta-se como deposição ou acúmulo visível de substâncias celulares. A reversibilidade é uma característica-chave que diferencia as degenerações de processos necróticos irreversíveis. As degenerações são classificadas de acordo com a natureza química das substâncias. Qual a natureza química? Água, eletrólitos, proteínas, lipídios e carboidratos. Quando a gente fala da degeneração hidrópica, é justamente pelo acúmulo dessas águas e sais minerais. A degeneração hialina e mucoide, acúmulo proteico. A esteatose e lipidose, acúmulo de gordura. Glicogenose e mucopolissacaridose, acúmulo de carboidrato. A degeneração mais comum é a degeneração hidrópica. É a lesão celular reversível caracterizada pelo acúmulo de água e eletrólitos no interior da célula, tornando-as tumefeitas, grandes, inchadas, aumentadas de volume justamente. Trata-se da lesão não letal mais comum diante dos mais variados tipos de agressão celular. Essa é uma resposta celular mais frequente a agressões de natureza física, química ou biológica, independente do agente agressor. Agora, o que acontece, né? A fisiopatologia do equilíbrio hidroeletrólico. Tá. Bombas eletrolíticas. O trânsito do eletrólito através das membranas celulares depende de mecanismos de transporte, especializando-as em bombas eletrolíticas. Essas estruturas transportam íons contra gradientes de concentração, que mantêm constantes as concentrações intracelulares. Algumas dessas bombas dependem de ATP como fonte de energia, enquanto outras dependem da integridade estrutural da membrana. Então, o que acontece? Quando acontece uma falha nessas bombas, alteração do ATP, não temos ATP para funcionar uma bomba, redução da produção, aumento do consumo de energia celular, né? Aumentou o consumo da célula para energia, e a bomba não está tendo energia para funcionar, então ela acaba inchando. Uma lesão na membrana compromete a integridade estrutural das membranas celulares. E isso pode fazer o gradiente de fora entrar, né? Então, causa uma igualdade de gradiente eletrólico que acaba acontecendo que justamente inchando a célula também. Dependendo do grau dessa lesão, pode, né, ir para apoptose. A inativação enzimática, a modificação da atividade das proteínas que compõem a bomba. Qualquer um desses mecanismos resulta na mesma coisa: retenção de sódio, redução do potássio e entrada de água na célula. O que causa essa degeneração hidrópica? A hipóxia, deficiência de oxigênio. Desacopladores da fosforilação mitocondrial. A mitocôndria não está conseguindo fazer ATP. Muito provável por causa da tiroxina. Inibidores da cadeia respiratória, também falando aqui das mitocôndrias e da hipóxia, falta de oxigênio. E as toxinas que lesam a membrana mitocondrial. Se a mitocôndria está com lesão, aí a probabilidade de conseguir fazer ATP é pequena, enfim, mesma coisa. O aumento do consumo do ATP, que falamos, né? A hipertermia exógena, um calor externo muito grande, uma hipertermia endógena, uma febre também causa essa mesma situação, estados hipermetabólicos, uma lesão direta nas membranas com toxinas com atividade de fosfolipase,
agressões geradas de radicais livres e trauma físico direto, e a inibição de ATPase e a bomba de sódio e potássio. Ou a baína, usada em insuficiência cardíaca. E outros inibidores da bomba de sódio e potássio. Esse daí já seria algum inibidor mesmo dessa bomba, né? Algum agente químico. A cascata de eventos, como acontece? A gente fala sobre cascata de eventos nessa fase muitas e muitas vezes, quando a gente está falando do aviso das células, etc. Mas agora vamos falar das cascatas de eventos na degeneração hidrópica. Aconteceu uma falha na bomba. Acontece então a retenção de sódio. Retém o sódio, perde-se potássio. Então aumenta a quantidade de água, né? Por isso que fica tumefata ou inchadinha. Diferente das causas que convergem com o fenômeno comum, como desequilíbrio eletrolítico provoca a retenção de sódio, a redução do potássio e aumento da pressão osmótica intracelular, levando à entrada no citoplasma de água do citoplasma à expressão isomótica da célula. Enfim, é exatamente o que eu falei, né? Já é só estar repetindo mais ou menos o que já foi comentado. Aí o que você vê macroscopicamente é meio um pouco óbvio, dependendo da célula, mais óbvio ainda mais se for assim uma célula do sangue. A aparência macroscópica de órgãos com degeneração hidrópica varia conforme a intensidade da lesão. Diversas alterações podem ser observadas durante o exame anatomopatológico. Aumento do peso e volume. Os órgãos afetados apresentam expansão volumétrica devido ao acúmulo intracelular de água. Há células saliente na superfície de corte, especialmente bem observados no fígado, onde os hepatócitos tumefeitos projetam-se ao corte. E a coloração mais pálida. As células degeneradas comprimem os capilares, diminuindo a quantidade de sangue no órgão. Aspectos microscópicos. A microscopia de luz. No estado progressivo, a lesão inicial, as células ficam tumefeitas. O citoplasma adquire aspecto granuloso e torna-se menos basófilo, mais acidofílio. O estágio intermediário aparece em pequenos vacúolos de água distribuídos regularmente no citoplasma, podendo ser confundidos com esteatose microvesicular, mas a pesquisa de lipídios é negativa. E o estágio avançado formam-se grandes vacúolos, especialmente em hepatócitos, que podem assumir aspectos baloniformes, degeneração baloniforme. Essa imagem está bem mas a partir das próximas aulas eu vou pegar algumas imagens do livro e colocar, né? Eu não tinha colocado ainda, principalmente nas outras playlists. Agora sobre os aspectos microscópicos, a microscopia eletrônica. Aí a gente consegue observar alteração ultraestrutural, por exemplo, alterações na membrana, que é a redução de microvelocidades e formação de bolhas nas membranas citoplasmáticas. A alteração no retículo endoplasmático, que é a dilatação acentuada das cisternas do retículo endoplasmático. Nas mitocôndrias, principalmente, né, a concentração da matriz mitocondrial com expansão da camada externa. E alteração do núcleo, que é a condensação da cromatina nuclear, que ela já se prepara para uma situação de apoptose. A comparação visual, que a gente teve um erro em regenerar a imagem, mas enfim, versus a degeneração hidrópica. As imagens ilustram quase, né, faltando uma, desde a célula normal, imagina uma célula básica, até diferentes graus de degeneração hidrópica, evidenciando as alterações morfológicas características de cada estágio. Muito bom essa imagem, né? Você considera que é uma coisa incrível. A célula tá normal, aí a célula tá mais inchada, aí a célula fica bem lisinha, porque ela tá assim no seu auge de inchaço, fica bem bolinha mesmo. Essa que é a ideia. A degeneração baloniforme em hepatócitos. Como a gente fala, baloniforme literalmente lembra balão, que lembra uma bolinha. Aqui a imagem foi maravilhosa, né? O fígado em cima do microscópio, vocês verem. Enfim.
Em hepatócitos, a degeneração hidrópica pode atingir grau extremo, com formação de grandes vacúolos que conferem às células um aspecto baloniforme característico. Essa apresentação morfológica é especialmente importante na avaliação de hepatopatias e representa um estágio avançado, porém ainda reversível, da lesão celular. A degeneração baloniforme deve ser diferenciada de outras causas de vacuolização hepatocitária, como a esteatose. E a reversibilidade, né? Na regeneração hidrópica é um processo completamente reversível. Uma vez eliminada a causa da agressão, as células têm a capacidade de retornar ao seu aspecto normal. Em caso de hipóxia, por exemplo, você voltou a ter oxigênio, automaticamente a célula volta ao normal. A mitocôndria volta, as bombas de sódio e potássio voltam, tudo volta ao normal. Então, a primeira coisa seria a remoção do agente agressor, que pode, né, ser variado. Assim, restaura as bombas, normaliza a situação osmótica da célula e ela está recuperada. E a consequência funcional, depois de uma situação dessa? Na maioria dos casos, a partir dessa degeneração, não traz consequências funcionais sérias, exceto quando é muito intensa. Em hepatócitos, por exemplo, a degeneração hidrópica intensa, tipo baloniforme, pode produzir alterações funcionais no órgão. No entanto, é importante destacar que a insuficiência hepática causada exclusivamente por lesão degenerativa é extremamente rara. Temos muitos outros motivos para a insuficiência hepática que não essa exatamente, né? Ao reconhecimento da lesão no DNA. O que acontece com o DNA? A gente falou numa aula passada situação de recuperação do DNA. Então, e se acontece uma degeneração como essa? E qual é a consequência para o DNA? O reconhecimento e reparo das lesões de DNA envolvem complexos mecanismos que vimos na aula passada, proteínas especializadas como KU70, KU80, ATRIP e mRN, que identificam os danos do DNA. Tudo isso na aula passada a gente já viu. Se você precisar ver exatamente essa parte, né? É só assistir. É umas aulas passadas, assim, que recuperação do DNA, alguma coisa assim, o nome da aula. As sinases ATM e ATR traduzem o sinal da proteína reconhecedora e ativa as vias principais, né? Que é a via ARFP53, a via CHK e a via de reparo para recuperar o DNA. E tá tudo certo. Aqui a gente fala na outra aula, só dando uma relembradinha bem rápida, que o problema aqui para ele não ser recuperado é, por exemplo, um problema de falta dessas proteínas por conta de um tipo de mutação que a pessoa tem no próprio DNA. A correlação clínico-patológica. Em compreensão dos mecanismos de degeneração hidrópica, é essencial para o diagnóstico de diversas condições clínicas. As hepatopatias, que é hepatite viral, toxicidade medicamentosa, esteatohepatite, frequentemente causam degenerações hidrópicas, reversíveis, porém, né, se continuar acontecendo por outros motivos, acaba não sendo mais reversível. As nefropatias, que acontece a necrose tubular aguda, inicia-se com degeneração hidrópica nos túbulos renais. Aí começou a degeneração nos túbulos renais, estava ok. Continuou, pode acontecer a necrose tubular no rim. As cardiopatias, a isquemia miocárdica inicial, manifesta-se como degeneração hidrópica dos cardiomiócitos. Os pontos chaves para memorizar essa aula, né? A reversibilidade, que é a lesão completamente reversível com a eliminação da causa. A universalidade, essa lesão não letal mais comum a diversos tipos de lesão. O mecanismo, que é a falha da bomba eletrolítica que leva ao acúmulo de água. A morfologia, células tumefeitas com vacúolos claros no citoplasma. O prognóstico, geralmente benigno bom.
raramente alguma coisa, alguma insuficiência orgânica, mas difícil, e o diagnóstico, o reconhecimento microscópico. Então, assim, é um problema relativamente tranquilo para resolver. E vamos concluindo aqui, né? A as degenerações celulares, particularmente a hidrópica, representa respostas celulares fundamentais à agressão. Compreender seu mecanismo fisiopatológico, reconhecer suas características morfológicas e entender suas implicações são competências essenciais para profissionais da área biomédica, medicina e qualquer outra que ficou focado na biomédico, né? A capacidade de reversibilidade das lesões sublinha a importância do diagnóstico precoce e da intervenção terapêutica apropriada. Conhecimento detalhado desses processos permite ao profissional de saúde interpretar adequadamente os achados patológicos e correlacioná-los à manifestação clínica. Reconhecimento morfológico das degenerações é a base para a compreensão dos mecanismos de lesão celular e para o desenvolvimento de estratégia terapêutica eficaz. Enfim, a conclusão de tudo que a gente falou, essa aula foi baba mesmo. Poderia ter feito, resumir ela em muito, mas, né, a gente vai seguindo assim, tentando compreender cada slide para não também passar alguma informação importante. Vejo vocês na próxima aula. E nessa aula aqui foi fácil, né? Não pode reclamar. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.